Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gilvamar, do curso técnico de farmácia. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de noções básicas de patologia. Essa disciplina aí que é essencial para o nosso curso da área da saúde, onde iremos aprender um pouco acerca das doenças. Nossa primeira aula foi sobre a parte introdutória, o que é patologia, o histórico da patologia, e nós também discutimos em sala de aula algumas coisas acerca da importância da área da saúde. Agora nós iremos para uma nova aula, espero que vocês estejam bem, e vamos lá para mais uma aula com bastante termos e conceitos para vocês, ok pessoal? Anotem, prestem bastante atenção e vamos lá. Bom pessoal, como eu já falei, nós já falamos, nossa aula 1 foi sobre o histórico e a introdução de patologia, e agora nós iremos tratar acerca dos conceitos e classificações da patologia, dessa disciplina, ok pessoal? Então vamos lá para a nossa aula, certo? Nós iremos tratar acerca dos conceitos e classificações da patologia. Pessoal, sobre outros termos da patologia. Nós temos aí o nosso primeiro termo, que se chama anatomia patológica. É o estudo também da patologia, só que com esse nome mais específico, porque ela vai estudar as alterações morfológicas provocadas nos tecidos e órgãos humanos. Essas alterações morfológicas, pessoal, pode ser por conta de agregados que vai se formar nessas células, que pode ser por agregações de cálcio, tecido adiposo, gordura, tudo aquilo que não é de origem da minha célula ou de quantidades específicas da minha célula, eu vou ter alterações, ela vai ter alterações na sua forma, certo pessoal? Eu também posso ter alterações no núcleo dessa célula, eu posso ter um núcleo pequeno ou um núcleo grande, então tudo isso, e essas células também podem formar líquidos, né? Pode expelir líquidos, que também não é normal dela fazer. Então todas essas alterações nós dizemos que são alterações morfológicas nos tecidos e nos órgãos humanos. Então vamos para exemplos, né, pessoal, para a gente entender melhor sobre essas alterações morfológicas. Certo, pessoal, nós temos aí a calcificação patológica, que pode acontecer nas células. Essa calcificação patológica, também chamada de mineralização patológica, é um processo comum em ampla variedade de estados de doença, e ela implica no depósito anormal de sais de cálcio. Então, como vocês podem ver, essa parte escura da nossa figura logo acima aí, onde tem o nome CD, aí é onde houve uma calcificação patológica. O nosso próximo exemplo é a esteatose. Esteatose, pessoal, também é um estado patológico muito conhecido de vocês. A esteatose hepática, ela é bastante estudada, principalmente ali quando se trata do fígado, né, na questão do uso excessivo de álcools ou qualquer outro produto que vai ali intensificar a atividade do meu fígado. É claro que a esteatose, pessoal, acontece também em outros órgãos, como o coração, até mesmo nos músculos, então também pode haver também esteatose. Mas também no fígado, por que é mais comum? Porque é no fígado que vai haver a síntese de gorduras ali especiais, né? Os triglicerídeos, tudo mais, a síntese deles vão acontecer no fígado. Quando eu tenho um consumo excessivo de bebida alcoólica ou o consumo excessivo de medicamentos, tudo aquilo que vai fazer com que intensifique a atividade do meu fígado, o que vai acontecer? Ele vai dificultar a síntese dessas gorduras, vai dificultar aí o processo aí de metabolismo dessas gorduras, fazendo com que eles se concentrem no fígado, formando então a esteatose hepática, né, que são gorduras aí que se formam no fígado. E com o tempo isso pode gerar uma necrose
hepática. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Isso, pessoal, são exemplos para vocês se fixarem melhor acerca do que seriam essas alterações morfológicas das minhas células. Pode ser por calcificação, por gordura localizada nas células, viu, pessoal? Vamos continuar então. Outro termo da patologia, pessoal, é a fisiopatologia. Acredito que eu já até comentei sobre essa disciplina, né, que envolve tanto a fisiologia quanto a patologia. A fisiopatologia, então, é o estudo dos efeitos da doença provocados na fisiologia humana. Então, todos os efeitos da doença provocados na fisiologia humana, a gente vai chamar de fisiopatologia. Um exemplo que eu coloquei aí é da esclerose múltipla, uma doença bastante grave, pessoal. E o que vai acontecer? Essa doença, a sua origem, na verdade, é no sistema nervoso central, onde eu vou ter ali dificuldade na construção mielínica dos meus neurônios e vai provocar esta doença, que é degenerativa. Essa doença, pessoal, ela vai, apesar da origem dela ser no sistema nervoso central, mas ela vai ter várias consequências em todos os meus sistemas do meu corpo. Por exemplo, pessoal, uma das consequências que eu tenho dessa patologia, que os efeitos dela vai ser provocados também na fisiologia. Por exemplo, nos esfíncter, né, lá na urina, as pessoas que têm a esclerose múltipla, elas não têm respostas urinárias comuns. Então a pessoa ou ela vai ter urgência urinária ou ela vai ter insuficiência urinária, dificuldade, né, em urinar, certo, pessoal? Ela também vai ter alguns distúrbios na visão, então também vai ter interferências aí na visão. A pessoa pode ter movimentos involuntários também dos músculos, pode ter câimbras localizadas nas pernas. Ela vai ter também dificuldade em locomoção, né? Dificuldade motor e locomoção. Ela pode facilmente cair no local. Então, assim, são consequências. É uma doença que tem sua origem no sistema nervoso central, contudo, ela provoca várias alterações na fisiologia da pessoa que tem essa doença. Então, os efeitos dessa doença, elas são terríveis. Então, é isso que a fisiopatologia associa, tanto a fisiologia como a doença. Ok, pessoal? Continuando, então. Outros termos que a gente vê muito na patologia é a propedêutica. A propedêutica, pessoal, é o estudo de sinais e sintomas da doença. E a propedêutica, ela vai ser dividida da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos ter o diagnóstico. O diagnóstico, ele pode ser clínico, através dos sinais e sintomas, e ele pode ser laboratorial, onde eu vou pegar uma amostra daquela pessoa, vou analisar a questão de anticorpos, presença de DNA, RNA. Eu vou fazer um exame ali mais específico, laboratorial. Certo, pessoal? Esse exame laboratorial pode ser por teste rápido, pode ser por reações de polimerase. Então tem várias formas, pode ser através de carga viral. Tem várias formas laboratoriais para se pesquisar e dar um diagnóstico de uma determinada doença. A outra, ela divide-se em a outra parte, é o prognóstico. O prognóstico é para se analisar a progressão da doença. Se aquela doença tem um prognóstico bom, significa que a cura vai ser mais rápida. Se o prognóstico for ruim, significa que a pessoa possa ser que melhore ou não. E a maioria das vezes ela poderá ter sequelas por conta daquela doença, quando o prognóstico é ruim. Nós temos aí a outra divisão, que é a terapêutica. Então, nós temos o diagnóstico, o prognóstico, agora a terapêutica, que seria o tratamento, e também seria a parte onde nós teremos o acompanhamento do paciente, pode ser também através de fisioterapia, né? Quando o prognóstico é bom, por exemplo,
a pessoa cura rapidamente. Às vezes nem faz tratamento, mas ela precisa de um acompanhamento, pessoal. Às vezes através de um fisioterapeuta, de um acompanhamento no fonoaudiólogo, dependendo da doença e o que ele pode trazer como sequela futuramente. Então aí é o acompanhamento. E nós temos aí a última parte da nossa propedêutica, que é a prevenção, pessoal. A prevenção é justamente para que não haja recidiva, ou seja, a pessoa não volte a ter a doença, e também para que ela não infecte outras pessoas, não transmita a doença para outras pessoas, através da conscientização, da explicação acerca da doença. Então, a prevenção é bastante importante também para a propedêutica. Então, ela é dividida aí nessas quatro etapas aí: o diagnóstico, prognóstico, terapêutico e prevenção. Os elementos, então, pessoal, de uma doença e sua relação com as áreas da patologia são etiologia, que nós já falamos o que é, são as causas da doença, a patogênese ou patogenia, que seriam mecanismos provocados aí pelo patógeno, pelo agente aí que provocou a doença. Nós temos a anatomia patológica, que seriam as lesões provocadas por esse agente, que a gente vai ver mais na frente como que pode ser essas lesões, se pode ser reversível, irreversível, como é que são. A fisiopatologia, que estuda as alterações funcionais, que envolvem o sistema do corpo humano, pode afetar vários sistemas, ou um único sistema, vai depender de qual doença se trata. Sinais e sintomas, que é a parte da propedêutica, que é dividida em diagnóstico, prognóstico, terapêutica e prevenção. Certo, pessoal, agora nós iremos tratar um pouco mais da célula. Lembrando, pessoal, que nossas aulas é apenas noções de patologia. Então, a patologia ela é uma disciplina muito grande, muito vasta, mas nós iremos dar conceitos básicos para que vocês entendam o básico, para que mais na frente, quando vocês verem outras disciplinas, vocês entendam todo esse processo, né, envolvido lá. Né? Quando vocês verem farmacologia, verem bioquímica, vocês vão entender a partir dos conhecimentos que vocês estão obtendo aqui nessa disciplina de patologia. Então, um conceito bastante importante, pessoal, é acerca da adaptação celular. A célula ela vai responder a certos estímulos. Né? As respostas celulares ao estresse ou estímulos nocivos. Isso se chama adaptação celular. Então, a adaptação celular, pessoal, é quando a minha célula ela vai ter que sair do seu estado normal, que seria o estado homeostático. O estado homeostático da minha célula é quando ela está em condições que não está ali sob estresse ou estímulos nocivos. Eu chamo de homeostasia. Quando a minha célula ela se submete a algum estresse, pessoal, nós dizemos ali que começa um processo de adaptação celular. Isso é normal, fisiológico, tudo bem. Mas se essa adaptação começa a ser incapaz, ou seja, ela não consegue se adaptar àquele estresse, nós vamos ter então o início de uma lesão celular. A mesma coisa acontece a estímulos nocivos. Os estímulos nocivos provocam uma lesão celular, principalmente estímulos repetitivos, ok, pessoal? Vai provocando lesões celulares. Essa lesão celular, pessoal, pode ser reversível, quando é uma lesão leve e transitória, ou ela pode ser uma lesão irreversível, quando ela é intensa, progressiva, né, repetitiva, então ela pode se tornar uma lesão irreversível. Essa lesão reversível ela ainda pode ser de duas formas, ou seja, a lesão irreversível, pessoal, vai levar à morte celular, que pode ser por apoptose, que é quando é uma morte que a gente chama de morte programada da célula, e por necrose, que é quando vai formar ali um novo tecido, né, no lugar daquela célula, vai formar um tecido necrótico ali, totalmente diferente da célula
normal, né, daquele local. Vai formar um outro tipo de célula totalmente diferente ali, certo, pessoal? Um tecido necrótico. Então vamos continuar. E ainda sobre a adaptação celular, pessoal, ela pode se dar de várias formas, né? A célula ela pode se alterar de várias formas para se adaptar àquele estímulo. Por exemplo, os tipos aqui de alteração que pode acontecer com ela. Vamos lá. A alteração pode ser no volume celular. Quando ela aumenta de volume, nós chamamos de hipertrofia. Quando a célula diminui de volume, nós chamamos de hipotrofia. Pessoal, foquem na palavra, tá bom? Hiper vem de muito, hipo vem de pouco. Então, hipertrofia, então, grande volume celular. Hipotrofia, pequeno volume celular. Exemplo de célula que pode ocorrer isso em se tratando de estímulos repetitivos. Nós temos aí a célula muscular, pessoal. Quando a gente pratica muitos exercícios físicos, vai para a academia, aquela célula ela se torna forte e começa a aumentar de tamanho, né? Nós temos ali então uma hipertrofia da célula. E se for o caso contrário, se nós movimentarmos pouco o músculo, se ele estiver sempre em seu estado relaxado, o que vai acontecer? Vai acontecer a hipotrofia do músculo, da célula muscular. Ok, pessoal? Isso acontece muito com pessoas que perderam a movimentação, né, de determinado membro e não movimenta mais aquele músculo. Naturalmente vai acontecer ali a hipotrofia da célula, né, consequentemente dos músculos. Ok, pessoal? Continuando, a outra alteração que pode ocorrer durante a adaptação celular é a alteração da taxa de divisão da célula. Se a minha célula se divide bastante, muito rápido, nós dizemos que está acontecendo ali uma hiperplasia celular, né? Ou seja, um aumento ali da divisão celular. E se for o contrário, nós temos uma hipoplasia, quando a divisão é lenta, é devagar. Uma baixa taxa de divisão celular nós chamamos de hipoplasia. E pode ocorrer ainda, pessoal, a alteração da diferenciação celular. Se eu tenho uma alteração da diferenciação celular, ocorre então a metaplasia. E essa metaplasia, ela pode ainda originar a neoplasia, que seria a alteração tanto no crescimento quanto na diferenciação celular, pessoal. A neoplasia são os famosos carcinomas, né, que formam em determinadas pessoas ali. Esses carcinomas, pessoal, para vocês terem ideia, eles podem ser tão grandes, tamanho aí para vocês visualizarem, tamanho de um ovo. E essas neoplasias, esses carcinomas, eles podem se diferenciar de uma forma tão exagerada, né, que pode formar até vasos ao redor dele, né, vasos ali ao redor dele, e tem casos até de médicos encontrarem ali não dentes, mas um agregado de cálcio que parecia dentes, né? Algumas pessoas falam que é dente, mas é um agregado de cálcio que é produzido ali, que tem um formato mesmo de dente mesmo, parece um dente. Então, para vocês terem noção como é um carcinoma, então ele é bastante grande, há um crescimento ali celular exacerbado e a diferenciação celular também é alterada. Essas são as neoplasias. Pessoal, aqui aconteceu então a adaptação celular. Quando essa lesão é repetitiva, quando nós temos aí então ela não se adapta a esses estímulos nocivos, o que vai acontecer? É o nosso próximo slide. Vai acontecer então, pessoal, a morte celular. A morte celular nada mais é do que o resultado final da lesão celular progressiva. E esse resultado, ela pode ser resultante de várias causas, incluindo isquemia, que seria a redução de fluxo sanguíneo naquele local onde ocorreu a morte celular. Pode ser por infecção, por toxinas. Então, nós vamos ver mais na frente
possíveis causas aí da morte celular. Esse momento aqui nós vamos tratar basicamente acerca da morte celular. Depois, mais na frente, falaremos ainda mais sobre a lesão celular, que é um tema muito grande mesmo, pessoal. Então, preste atenção e vamos lá. A morte celular, pessoal, então, ela se dá em duas vias. A via da necrose ou apoptose. A necrose, pessoal, ela é sempre patológica e ela se dá pela degeneração após a morte celular, onde vai se formar um novo tecido naquele local, né? O tecido necrótico, onde pode se formar ali vários tecidos fibróticos ali naquele local. E a outra via é a apoptose, que seria a morte programada da célula. A apoptose pode acontecer também em processos fisiológicos normais do organismo. Para vocês entenderem essa questão de apoptose, ela pode ser também positiva, pessoal. Não significa que a apoptose, porque é morte, vai ser negativo. Não. Por exemplo, um exemplo de apoptose que acontece, não em nós, né, mas nos girinos de rãs, é um exemplo de autólise positiva, que a gente chama, ou apoptose positiva. Em uma certa fase das rãs, né, quando ela está no seu estado de girino lá, no seu desenvolvimento ainda inicial, eles têm guelras, eles têm caudas, e essas guelras, essas caudas nessa fase de girino, ela é dissolvida. Elas são dissolvidas, as próprias células elas começam a se dissolver. Por quê, pessoal? Porque está acontecendo ali uma morte programada da célula, uma apoptose, ou também chamada de autólise. A própria célula ela começa a se destruir, Por quê? Porque aquelas partes, assim vê o organismo, né, o sistema como um todo, ele vê que não será mais necessário aquelas partes no seu desenvolvimento na fase adulta. Então ali ainda em girino, eles vão destruir aquelas partes, né, por autólise. Certo, pessoal? Um exemplo clássico aí dos girinos, é um exemplo clássico de apoptose positiva ou autólise positiva. Tá bom, pessoal? Então vamos prosseguir. Como eu falei para vocês em slides anteriores, nós temos várias causas de morte celular, ok? Vamos ver algumas causas dessas lesões celulares que podem vir a obter então a morte celular. Pode ser, pessoal, por ausência de oxigênio, também chamada de hipóxia. Então, quando eu tenho a hipóxia do meu tecido, nós vamos ter ali a morte celular. Se essa ausência de oxigênio for de forma prolongada, certo período de tempo, então vai haver então a morte celular por falta de oxigênio, porque minha célula necessita de oxigênio para fazer certas reações metabólicas. Então precisa de oxigênio. Então sem oxigênio essas reações não irão acontecer e o organismo não produzirá ATP, não haverá reações necessárias e a célula então virá a morte. Pode ocorrer também a morte celular pela diminuição de fluxo sanguíneo no local, também chamada de isquemia. Essa isquemia também, pessoal, tem vários fatores que podem influenciar essa diminuição do fluxo sanguíneo. Vou citar aqui um deles, por exemplo, o enrijecimento dos vasos sanguíneos. Podem fazer com que esse fluxo sanguíneo em determinados locais ocasione também a morte celular. Pode ser por conta também da passagem dos vasos que estejam interrompidas, por conta da formação de ateroma. Ateroma, pessoal, são placas de gorduras lá nos nossos vasos sanguíneos, tá bom? Então, o pessoal que tem uma má alimentação, eles acabam formando uma placa de ateroma e dificulta também o fluxo sanguíneo, consequentemente, determinados locais não vai ter a diminuição do fluxo sanguíneo e ocorrer a isquemia do local.
Nós vamos ter as causas também por agentes físicos, que podem ser por traumas, temperaturas altas, ou radiação e choque. Essas formas aí físicas podem também ocasionar a morte celular. E ainda nós temos agentes químicos e certas drogas também podem provocar morte celular. Drogas por quê, pessoal? Porque as drogas elas vão ali ter, muitas delas vão deixar resquícios em nossa corrente sanguínea, em nosso sistema, onde elas vão provocar ali alterações na nossa célula. Nós vamos ter ali algumas substâncias que vão prejudicar o funcionamento da célula e, consequentemente, vai ocasionar a morte celular. Nós também veremos isso em outras aulas acerca desse problema aí que as drogas, quando eu falo drogas, pessoal, podem ser fármacos também, viu? Droga, por isso que eu coloquei drogas. Agentes infecciosos também podem ocasionar morte celular, né? As suas toxinas, as toxinas que deixam pelo corpo, podem ocasionar a morte celular. Reações imunológicas, né? Pessoas que têm aí doenças autoimunes, pessoal, são doenças aí muito perigosas, muito delicadas. São doenças em que o próprio organismo às vezes vai combater um tecido, algo do corpo ali, questão mesmo genética, tá, pessoal? Um defeito genético ali. Então é muito ruim. E tem as reações imunológicas mesmo do próprio organismo que vai combater determinado agente, determinada célula, porque ela está infectada, né, por algum micro-organismo, por algum vírus, bactéria. Então ele vai lá, o próprio organismo vai matar aquela célula, ou ele simplesmente marca ela, deixa ela marcada e a morte é certa, viu? Tem células que tem a função só de marcar e outras que vai vir só para matar. na vida real às vezes é assim também, né, pessoal? Infelizmente. Mas algumas células são chamadas de marcadoras, marcar, e nós temos as células que irão então pegar essa célula infectada e destruí-la. Nós temos ainda os distúrbios genéticos e os desequilíbrios nutricionais, que podem também ocasionar a morte celular. Viu, pessoal? Então, finalizando aqui, o último processo de morte celular é a autofagia. Essa autofagia, pessoal, ela é a privação de nutrientes, a qual induz uma resposta celular adaptativa, que seria ela, né, a autofagia, que pode culminar na morte celular. Então, essa autofagia é quando minha célula está precisando de algum nutriente, algo, e eu não encontro na célula, porque eu, por exemplo, eu não tenho ela disponível naquele momento. Então o que a célula vai fazer? Ela vai comer partes dela, vou falar assim para vocês entenderem melhor, comer partes da própria célula para obter aquele determinado nutriente. Ela vai lá e ela dissolve aquela parte, aquela organela, aquilo que fazia parte dela, para obter o nutriente que ela está privada, que ela está precisando ali naquele exato momento. Então essa seria a autofagia, viu, pessoal? Bom, pessoal, até a próxima. É claro que nossas aulas ainda não acabaram acerca de patologia. Como eu falei para vocês, é um assunto extenso, mas para vocês a gente vai ver apenas conceitos que vocês irão precisar, né? Aqui é apenas um curso técnico onde vocês precisam saber o básico para prosseguir adiante nas demais disciplinas. Então até a próxima, obrigado pela atenção de vocês, espero que eu tenha passado alguns conhecimentos e que vocês tenham aprendido algo. Caso tenha ficado alguma dúvida acerca de algo, alguma palavra que você não entendeu, anote e me pergunte, né? Tire sua dúvida e a gente vai tentar ao máximo sanar todas elas, ok? Muito obrigado novamente
e fiquem com Deus.